Lembro-me como se fosse ontem, porque foi a primeira e última vez que atravessei vários estados dirigindo durante a noite. Quando olhei para o relógio no painel, vi que passava um pouco das 11 da noite. O tempo estava horrível. A chuva estava batendo no teto da cabine com muita força, e mal conseguia ouvir o motor e enxergar a estrada mesmo com os limpadores do para-brisa no máximo. Como nunca tinha dirigido cruzando estados antes, essa parte da rota era totalmente nova para mim, e até aquele momento eu nem havia passado por uma placa de área de descanso ou mesmo um posto de caminhão. A estrada estava totalmente escura, exceto pelos refletores que iluminavam precariamente a estrada. Decidi naquele momento que se a chuva não diminuísse logo, eu encostaria na estrada e esperaria a tempestade passar. Comecei a sentir um sentimento estranho quando meu rádio começou a emitir apenas estática. Era incomum, porque nunca tinha acontecido algo assim antes, mesmo quando eu estava dirigindo por áreas ruins. Comecei a mexer no rádio para tentar recuperar o sinal, mas tive que parar quando percebi umas luzes traseiras piscando adiante. Era de um carro parado na pista. O carro não estava completamente fora da estrada, então se eu quisesse passar por ele, teria que passar para a outra faixa. Esse motivo me fez diminuir significativamente a velocidade. Toquei no freio e me recordo de ficar muito irritado por essas pessoas terem deixado o carro assim. Esperei alguns segundos para garantir que ninguém viesse na direção oposta, e quando me certifiquei de que não havia ninguém, mudei para a faixa ao lado e passei por eles. Nunca vou esquecer o que vi quando fiz isso. Enquanto eu passava pelo carro, notei uma figura no banco de trás, então fui mais devagar do que o normal. Olhei com mais atenção até perceber que havia um garoto no banco de trás. Eu tinha um filho e sabia que esse garoto não podia ter mais do que 8 anos. Senti um incômodo. Senti que não tinha outra opção a não ser parar. Eu não sabia se o garoto estava machucado ou precisava de ajuda, e não podia simplesmente deixá-lo lá fora assim. Me encostei e saí na chuva em direção ao carro, enquanto caminhava senti os pelos da nuca arrepiarem. Algo no ar parecia errado. Quando cheguei à porta dele, vi que ele estava bem. Ele parecia um pouco cansado, mas não ferido. Lembro de tentar falar com ele, batendo no vidro, fazendo sinal para ele abaixar ele. O garoto fez, mas ele não respondia nenhuma das minhas perguntas. Ele não dizia nada além de: eles levaram minha mãe e meu pai. Eu não me assusto facilmente, mas aquilo me afetou. Levei um segundo para encontrar minhas palavras, mas antes que eu pudesse dizer alguma coisa, ouvi um grito agudo vindo da mata ao meu lado. Não parecia humano, parecia selvagem. A criança não pareceu muito preocupada com isso, o que me confundiu, pois ele parecia animado e aliviado. Eu não estava muito à vontade com aquilo, e tentei levar o garoto para o meu caminhão, mas as próximas palavras dele interromperam tudo isso. E isso tirou de mim qualquer preocupação com aquele garoto. Ele olhou para mim com um olhar vazio no rosto e disse que o barulho era de seus pais e que ele não podia sair. Então ele começou a rir. O brilho voltou para os olhos dele, enquanto um sentimento de pavor tomava conta de mim. No canto do meu olho, notei algo correndo nas árvores. Não estava perto o suficiente para eu ver claramente, mas pelos sons que eu continuava ouvindo, parecia que estava ficando bem perto. Então ouvi outro grito. Parecia que estava bem à frente da linha das árvores, quase como se saísse das sombras e entrasse na estrada. Tentei fazer o garoto vir comigo, mas ele começou a gritar. Abandonei ele e corri de volta para o meu caminhão e tentei começar a ligá-lo novamente. Depois que consegui ligá-lo, saí voando daquela parte da estrada. Não sei se estava imaginando ou não, mas juro que vi alguém correndo na linha das árvores ao meu lado. Pisei no acelerador e notei que à medida que me distanciava, meu rádio voltava a funcionar. Liguei para a polícia imediatamente. Eu não sabia se o garoto estava bem ou se precisava de ajuda, mas a polícia poderia resolver isso. Aquela noite ficou se repetindo em minha mente por alguns dias antes de entrar em contato com as autoridades novamente. O que eles me disseram me deixou com mais perguntas do que respostas, e não sei se quero saber a verdade. A oficial me disse que nunca encontraram um garoto no carro. O carro estava lá, mas quando procuraram no veículo, ele pertencia a um casal da cidade vizinha. A polícia estava vasculhando a floresta atrás deles, mas não encontraram nenhum sinal deles. Eu parei de dirigir em rodovias interestaduais na semana seguinte. Agora só viajo durante o dia. Já sou caminhoneiro há um bom tempo, diria que uns 10 anos. Nesse período vi coisas estranhas e assustadoras na estrada. Já vi outras pessoas falando sobre as mesmas coisas que vi. Acredito que o que tenho para contar é minha memória mais antiga dos meus tempos de estrada. Estava transportando uma espécie de estátua para um colecionador.
Uma viagem terrivelmente longa. Na época, eu era caminhoneiro há cerca de 6 meses apenas. Já era tarde e a estrada estava escura. Me lembro de ter acabado de passar a fronteira de um estado para outro quando o caminhão morreu. Não tossiu nem engasgou, simplesmente desligou. O rádio apagou, todos os mostradores caíram para zero. Parei lentamente no meio da estrada. Acredite em mim, eu tentei levar o veículo para o acostamento, mas para dificultar mais ainda o volante também tinha travado. Uma vez parado, saí e coloquei alguns cones que tinha na parte de trás ao redor do caminhão para evitar que motoristas noturnos se envolvessem em um acidente. Sem ideia do que poderia ter acontecido, decidi ligar para o guincho para saber como lidar com a situação da maneira correta. Depois disso, a ideia era ligar para meu cliente e informaria que chegaria atrasado ao destino. No entanto, ao pegar meu celular, percebi que não havia sinal. Voltei para o caminhão na esperança de usar meu rádio e entrar em contato com alguém dessa maneira. Por mais que tentasse, não consegui fazer a conexão funcionar. Estava sem opções. Finalmente, decidi que ficaria na parte de trás do caminhão para acenar para qualquer um que passasse. Acho que passaram cerca de 5 minutos até que minha paciência se esgotasse. Estava irritado, confuso e perdendo dinheiro a cada minuto que passava. Ao pegar o celular novamente para verificar a hora, toda essa irritação desapareceu. Em vez de raiva, fiquei apenas confuso. De acordo com o meu telefone, não havia passado tempo algum. Uma sensação de estar sendo observado tomou conta de mim. Olhei para todos os lados, mas só via vastos campos nas laterais, envoltos em escuridão. Comecei a ouvir algo, como um zumbido mecânico baixo. Pensei, ótimo, alguém deve estar vindo pela estrada. Claro, estava errado. O zumbido foi ficando mais alto, mas não vinha da minha frente ou de trás. Era de cima de mim. Relutantemente, olhei para cima e vi um disco grande e cinza prateado no ar. Havia luzes ao redor de sua circunferência, com uma grande no meio à direita, agindo como um holofote. Meu coração disparou e minha visão inteira foi envolvida por branco, antes de eu cair no chão. Quando recuperei a consciência, vi uma mulher colocando o casaco dela sob a minha cabeça, fazendo um travesseiro improvisado e dizendo para eu não me mexer, que uma ambulância estava a caminho. Logo, ela chegou, e antes que eu percebesse, eu estava no hospital passando por exames. Sabia que não poderia falar sobre o que tinha visto no céu, pois achariam que estou maluco. Em vez disso, disse que meu caminhão teve um problema, e quando saí para verificar, tive uma tontura e devo ter desmaiado. Aceitaram a explicação. Após receber alta, voltei para casa. Meu caminhão estava funcionando normalmente na manhã seguinte e a empresa para a qual trabalho enviou alguém para fazer a entrega por mim. Nós apenas dividimos o pagamento. Apesar de todos os mistérios pelos quais passei, foi um acordo justo, suponho.